bem, turma? Servidor Amarildo, tá certo? Vamos trabalhar a disciplina em si de análise instrumental, tá certo? Espero que estejam todos bem. Inicialmente, vamos iniciar com os princípios da análise instrumental, tá? E a interação, né, matéria e energia em si. Só que para iniciar esse processo de introdução à análise instrumental, tem alguns conceitos básicos que há necessidade que vocês tenham, tá? Inicialmente, os orbitais atômicos e orbitais moleculares, tá bom? Observem a estrutura aqui, ó. Orbitais atômico, região, né? Ou seja, nível de energia onde se pode encontrar elétron em um átomo. Tá certo? Aqui nós temos uma distribuição eletrônica até o subnível D, né? Tudo bem, tranquilo. Observe-se o gás hidrogênio, H2. Aqui a forma do gás hidrogênio, ele está compartilhando, tá aqui, se você observar o paraletrônico, está aqui a ligação, que é o eixo de ligação entre esses dois hidrogênios, certo? Beleza, professor, entendi a lógica. Só uma observação. Antes de nós continuarmos, turma, eu gostaria que vocês entendessem o que é o orbital. O orbital é o local de maior probabilidade que podemos encontrar o elétron. Então, o local de probabilidade onde pode se encontrar o elétron chama-se orbital. Esse orbital divide-se em dois, atômicos e moleculares, tá? Já o HF, olha a estrutura do HF, turma. Nós temos esse formato circular, do subnível S, um S. Já pela distribuição eletrônica, o nível mais energético do fluo é o P, 2P, precisamente. Pois tem aqui, ó, 2Px. Houve um achatamento do subnível P, né, se você observar bem, formando essa estrutura, o estado hibridizado, né? Aqui estado hibridizado do H2, estado hibridizado do HF. Tranquilo. O grande detalhe, e o que são orbitais moleculares? Porque HF é uma molécula de calma, o H2 também de calma, mas não é nesse sentido. Os orbitais moleculares é a região, nível de energia, onde se pode encontrar o elétron em uma molécula, tá certo? Daí nós temos orbitais ligantes e antiligantes. Nós temos ligações sigmas e pi, tudo bem? Então, onde podemos encontrar o elétron em uma molécula, orbital molecular. Onde podemos encontrar o elétron em um átomo, orbital atômico. Então, a definição clássica é orbital, local de probabilidade onde pode se encontrar o elétron, tranquilo. Quando a gente encontra esse elétron em um átomo, orbital atômico. Quando encontra esse elétron em uma molécula, orbital molecular, tá bom? Tranquilo. Os elétrons, eles se movem em órbitas circulares bem definidas em torno do próton, tranquilo, mantendo-se uma dada órbita, o elétron, né, não irradia, ou seja, quando ele está na mesma órbita, ele rotaciona a mesma camada, só girando, sem ganhar e sem perder energia. A radiação seria quantizada apenas quando o elétron salta de uma órbita para outra. A energia dessa radiação seria dada por HF é igual a energia inicial menos energia final. HF é a constante de Planck, tá? Que é a constante de Planck é igual a energia igual a constante de Planck, H vezes F, frequência, tá? Por isso que ele cita dessa forma. A energia inicial menos a final. As órbitas seriam dadas por certos valores do momento angular do elétron e deve ser múltiplos de, né, essa constante. Tranquilo. O que inicialmente vocês precisam saber, como é que eu vou saber se ele está ganhando energia? Como é que eu vou saber se ele está liberando essa energia, né? Você está falando de transições eletrônicas, porque o elétron, vamos supor, está na mesma camada, K, então ele fica girando sem ganhar e sem perder energia. Supondo que o elétron pula para outra camada, a L, ele tem que absorver. E se ele está na L e quer voltar para cá, ele vai ter que liberar. Então por isso que existem as famosas transições eletrônicas, tá bom? Que é a mudança do elétron nos níveis de energia. Absorção de energia, nível de menor energia para o nível de maior energia. Absorção de energia é a transição do elétron da camada menos energética para a camada mais energética. Emissão de energia, ou seja, de que situação que ele emite a energia,
quando ele sai da camada mais energética para a mais energética para a menos energética. Ele libera essa energia na forma de fóton, né? Bem claro, olha aqui, ó, olha a transição desse primeiro. A transição está saindo do 3s para o 3p, para depois para o 4p. Então ele está seguindo uma ordem energética. 3s é menos energético do que 3p, que é menos energético que 4p. Então o que eu estou querendo dizer? O elétron está no subnível aqui S, ele absorve energia, pula para o outro subnível, o P. Ele absorve novamente e vai para o 4p. Então isso aqui é um gráfico de absorção. O outro gráfico, se você observar, na mesma linha, ele está saindo do 4p para o 3p, do 3p para o 3s. Então ele está retornando. Então ele está retornando do nível mais energético para o menos energético. Isso aqui é o gráfico que está deixando bem claro que é uma emissão. Ele está emitindo essa energia. Ele está saindo do mais energético para o menos energético. A interação radiação-matéria. Essa interação é responsável pela retirada da informação química da amostra pela radiação, pela luz. Certinho? É retirada dessa informação, tudo bem? Química da amostra pela radiação da luz. A interação entre a radiação, né, ou seja, a luz, com as características da amostra. E utiliza-se as propriedades onda-partícula da radiação. Resultado, né, o espectro, informação pela ação da radiação, a formação de um espectro, que nada mais é do que essa prerrogativa. A estrutura atômica a gente não pode esquecer, né? Essas prerrogativas da estrutura atômica, né? E fala assim, qual a origem das cores? As cores nada mais é, né, do que a transição do elétron em si, né? E o ramo da química e física que estuda a interação da luz ou qualquer radiação eletromagnética com a matéria chama-se espectroscopia, tá certo? Então nós temos a espectroscopia atômica aplicada a átomos, pode ser usada para determinar sua estrutura, então ele serve para determinar a estrutura daquele átomo, se tem aquele elemento, aquela determinada amostra, quer determinar se tem chumbo, vamos supor, se tem mercúrio num determinado lago. A origem das linhas espectrais. A origem das linhas espectrais sabia desde a antiguidade que a luz solar pode ser decomposta nas cores do arco-íris, né? Processo de refração da luz. Isaac Newton, pela primeira vez, explicou de forma adequada o fenômeno de decomposição da luz pelo prisma. A luz branca, né, ela é policromática, né? Então nesse caso, né, ela é superposição de luzes coloridas, né? Começou com Isaac Newton. Professor, porque você está fazendo essa revisão básica para chegar aqui, ó. É isso aqui. Espectro de emissão e de absorção. Olha aqui como é que é o fluxo contínuo. O modelo atômico de Rutherford disse que o fluxo de luz ele era contínuo, como se fosse aqui. Você não sabia nem onde iniciava e nem onde terminava em si. Já o espectro de absorção, se você observar, existem alguns fragmentos, né? Se vocês observarem, essas linhas mais finas representam os elementos em si, são as características desses elementos, né? No Sol, por exemplo, olha aqui o Sol, se você observar. Já no espectro de emissão, ou seja, quando ele está liberando essa energia, olha aqui, ó, cada elemento existe as suas linhas espectrais específicas, umas linhas mais grossas, outras mais finas, né, que nós chamamos de subníveis de energia, que é o SPDF, tá? Então cada elemento ao sódio, ó, tem essas duas linhas verdes, amarela, mais claro, o amarelo mais escuro, o amarelo mais espaçado, mais junto, e o vermelho. Se você observar essas linhas aqui de cada elemento, do sódio, hidrogênio, cálcio, mercúrio e neônio, são específicas dele. Nenhum outro elemento tem essas linhas espectrais, como se fosse o código de barra desse elemento. Então o espectrofotômetro, nesse caso de absorção atômica, que vai determinar o tipo de átomo que está lá, ele faz essa análise aqui junto com esses espectros, tá? E determina o elemento daquela amostra. Os espectros dos átomos são um conjunto de linhas ou raias típicas de emissão e absorção, tá bom? Aí continuando,
Os espectros atômicos, quando a descarga elétrica passa pelo hidrogênio, as moléculas dissociam e os átomos excitados emitem luz própria, produzindo espectros de linhas, né? Isso aqui tranquilo, né? Quando há descargas elétricas, passa através do gás hidrogênio, as moléculas elas se dissociam e os átomos de hidrogênio excitados emitem luz, produzindo seu espectro de linhas. Aqui, se você observar, ele está retornando, faz a presunção que é de emissão, né? E esse, como está do subnível mais energético, né? Desculpa, do menos energético para o mais de absorção. Continuando, a gente não pode esquecer espectroscopia. O que é isso? É o estudo das interações da radiação eletromagnética com a matéria. Envolve o estudo dos mecanismos de formação dos espectros e a interpretação dos mesmos. Beleza. Espectroscopia é o estudo das interações entre onda eletromagnética e matéria. Espectrofotometria ou metria, ou não já diz, eu vou medir, né? Relaciona a medida quantitativa da interação radiação-matéria. Ela já vai quantificar, né? Medida da luz transmitida, absorvida ou emitida por uma espécie química. Métodos espectrométricos são os métodos analíticos baseados na espectroscopia atômica e molecular, tá? Nesse caso são os métodos analíticos em si, né? Que são utilizados, que vão fundamentar a espectroscopia atômica e molecular, né? Nesse caso ele utiliza transdutores fotoelétricos, né? Ou outro dispositivo eletrônico para a obtenção dessa energia em si, tá bom? Os métodos espectrométricos são esses aqui, turma. Os métodos analíticos, né? Aí nós temos pelo clássico, né? Por gravimetria e voltametria, né? Beleza, só que nós temos os métodos instrumentais, que nesse caso aqui, que ele vai pelas propriedades físicas, né? Ou químicas do composto. Pode ser pelo método eletroanalítico, pelas propriedades elétricas. Isso aqui nós utilizamos pela potenciometria. E tem os métodos físico-químicos cromatográficos em si, né? E nesse caso utilizar por via cromatográfica, tá certo? Aí as propriedades mistas desse composto. E também nós temos o método espectrofotométrico, né? O espectrométrico, que para determinar as propriedades ópticas desse composto, tá bom? Continuando, a gente não pode esquecer, né, que o comprimento de onda, radiação eletromagnética. Onde você quer chegar? Quer chegar ao seguinte: as extensões dos raios gama, as ondas de rádios utilizam com diferentes aplicações, se baseiam em propriedades ópticas da radiação eletromagnética por determinados comprimentos de onda. Classe de interação de radiação e matéria. Né? Ou seja, qual é a divisão dessas classes? Luminescência é a fluorescência atômica e molecular, ou também a fosforescência, tá bom? Espalhamento, uma característica, né? Nesse caso nós utilizamos da turbidimetria. Nós temos a emissão, no caso emissão atômica e molecular, assim como a absorção, que é a absorção atômica e molecular. Partindo dessa prerrogativa, que a gente não pode esquecer, olha a diferença clássica aqui, né? Excitação e emissão atômica e molecular. No processo de excitação atômica, olha aqui, se você observar, ele está transitando, ele está sendo, aqui é um processo de, é como se fosse um processo de absorção, ele vai receber essa energia e vai transitar para as próximas camadas do elétron. É um processo de absorção. Chegando a esse nível, ele, nesse caso de uma camada mais energética, ele vai retornar liberando essa energia. Libera em forma de quê? Libera essa energia na forma de luz, tá? Processo de emissão atômica. Agora, se você observar no item molecular, né, se você observar o mesmo processo, as transições, como você observa bem, processo de excitação, certo? E quando há o retorno, como vocês estão observando, ele está retornando, então ele está liberando essa energia, processo de emissão, tá?
Eu gostaria que vocês observem aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4 representa nada mais, nada menos, tá ok? O processo dos níveis de energia em si, tá bom? Tá? Então a gente não pode esquecer aqui na absorção atômica, o espectro de linhas devido aos níveis atômicos sem subníveis energéticos. Aqui nós chamamos de espectro de linhas, ou seja, o comprimento, aqui é a maior absorção que acontece nesse comprimento de onda aqui, tá bom? Em cada item, nesse comprimento de onda é aquele que acontece a maior absorção, tá? Então mostrou uma relação entre a absorbância, processo de absorção, e o comprimento. Tá bom, turma? Tá aqui, o mesmo aconteceu. E aqui é o mesmo processo que estava explicando, tá? As mesmas prerrogativas faz para o molecular, tá? Devido aos vários níveis e subníveis energéticos orbitais moleculares, nós temos o espectro de banda. Por quê? Porque nesse caso surgem, os níveis e subníveis desse composto molecular. Então nós temos a banda 1 e a banda 2. Nos casos são os níveis e subníveis dessa perspectiva, tá bom? Aqui, se você observar bem, ó, ele está no processo, ó, de transição, né? Está absorvendo, né? Tá? Então, olha bem, quais são os componentes básicos de um espectro fotômetro em si, né? Os componentes básicos é a fonte de radiação, tranquilo, que precisa para interação. Nós temos o seletor de comprimento de onda, nós temos os detectores, tá certo? Então, os tipos de lâmpada pode ser xenônio, deutério, tungstênio, laser, né? Dependendo da técnica de emissão, né? Ele é bem específico. Tem o seletor de comprimento de onda, que pode ser filtro e monocromador, e tem os detectores, que pode ser tubos, fotomultiplicadores, pode ser fotodiodo, fotocélulas ou CCD, tá? Tudo bem? Próximo encontro, né? Módulo 2, tá?